que você chama de caos pode ser um movimento de volta para você. Chega um momento na vida da gente que parece que está tudo fora do lugar. A gente pensa assim, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? As coisas começam a incomodar. E a primeira coisa que a gente pensa é, eu acho que está tudo errado. Mas se não tiver tudo errado, é um momento que chama caos, mas não quer dizer que está tudo errado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar e faço acompanhamento terapêutico, trazendo você de volta para a sua verdadeira identidade. E hoje eu quero falar do nosso caos interno, que a gente acha que está tudo errado, que a gente pensa, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo aqui, mas na verdade é só um chamado para a gente começar a voltar para a gente, voltar para a nossa verdadeira essência. A gente é ensinado a viver sempre tudo certinho, tem que estar tudo sempre funcionando, a gente tem que ter sempre boas pessoas, as coisas têm que estar sempre em ordem. Mas a vida, ela não funciona desse jeito. A vida tem ciclos, ela tem sempre um começo, um meio, enfim. E nós precisamos começar a fazer as pazes com esse movimento cíclico da vida, principalmente nós que somos mulheres. Por quê? Porque chega uma fase da vida da gente que a gente vai vivendo, seguindo todo um script. E aí chega aquele lugar, olha, bom, eu já tenho um bom trabalho, já formei, já estudei, já casei, já tive filho, mas eu ainda não estou satisfeita aqui. Será que é isso mesmo que eu queria ter feito da minha vida? Ou não? Ou eu quero fazer diferente? É quando a gente começa a questionar. E isso parece muito caótico, mas não, porque muitos lugares ali na nossa vida precisa de fechamentos para a gente começar novos movimentos de ciclo, começar a ver o que a gente vai fazer. Esse movimento todo mundo passa na vida, né? Uma de crise da meia-idade, que é esse lugar que se acha que está tudo um caos. Mas eu queria contar para você que isso não é um caos, isso é um momento de realmente um chamado, de começar a pensar quais os ciclos que daqui para frente você vai querer fechar, quais os novos que você vai começar a querer abrir. Muitas vezes o que está doendo não é o que está dando errado, é só uma versão sua que já não funciona mais para você. É um novo movimento que precisa ser feito a partir daí. E uma das coisas mais difíceis da nossa vida é a gente começar a aceitar essa realidade. As coisas dentro da gente que precisam morrer. As parcerias, algumas profissões, até mesmo algo da nossa identidade, uma coisa que a gente era que a gente já não é mais, gostos que a gente gostava que a gente não gosta mais, novos desejos que a gente nunca teve, mas agora a gente tem. Então, para a gente fazer as pazes com esse movimento de morte e vida, é um movimento muito sofrido, é um processo muito sofrido para todos nós, porque a gente fica naquele ponto de vista que a gente aprendeu que sempre tem que estar tudo em ordem. E não é, a vida não funciona nessa ordem toda. A vida funciona, o movimento da vida, a engrenagem da vida funciona no desconforto. Porque toda vez que a gente está tudo confortável, a gente está linear. É como se a gente tivesse parado. Tá tudo bem, para que eu vou fazer alguma coisa para mudar? Mas quando começa a gerar o desconforto, é nesse lugar que a gente precisa começar a fazer novos movimentos para a gente poder ir para frente e fazer nesse movimento em direção à vida. Então, fazer as pazes com esse movimento de morte e vida, que é muito difícil, é essencial para o nosso movimento do nosso ciclo de vida. Então, quando começa a entrar nesse caos e as coisas começam a incomodar, é o momento de quê? De deixar algumas partes que precisam ficar para trás para começar a abrir espaço para o novo. Porque também, se a gente vai seguindo essa vida, carregando tudo, deixando tudo ir sobrecarregando, não tem espaço para entrar o novo. E a vida é um movimento. Às vezes a gente está ali, às vezes a gente está aqui embaixo, e a gente vai dançando nessa dança da vida. É uma dança que a gente precisa estar dançando, mas sempre de morte e de renascimento. E quando a gente fica muito apegado nesse movimento de resistir os movimentos de morte, as perdas, as pessoas que precisam ir, as questões que vão, as pessoas, não só as pessoas, mas as profissões, os trabalhos, os filhos que crescem, vão para o mundo, às vezes os relacionamentos que não dão tão certo, a nossa profissão antiga a gente quer mudar para uma nova profissão, os novos amigos, que aqueles antigos também já não fazem falta. Se a gente não faz as pazes com esse movimento de morte, a gente também não faz as pazes com o nosso movimento de vida, porque a vida não é só vida, a vida é vida e morte. E o passado, ele não vai mudar. As coisas que deram certo, as coisas que deram errado, tem coisas que deram muito certo, tem coisas que deram muito errado, mas isso também não vai mudar, porque o passado a gente não muda. E o que a gente faz com o que foi feito daqui? Quando a gente faz as pazes com esse movimento de morte, a gente consegue entender claramente que coisas foram como tinham que ser, a vida precisa continuar e o que eu faço com o que é possível daqui para frente. E aí você entra nesse movimento de vida novamente, quando a gente deixa as coisas que precisam ser para trás e vai seguir a nossa vida com o que é possível. E entende que tudo isso está nesse movimento, desse fluxo de vida e morte, porque a gente vai ali nesse movimento, deixando para trás o que precisa ser, abrindo espaço para o que precisa chegar e abrindo e entrando nesse movimento vivo que é a vida. E na sua vida hoje já está te incomodando, mas você ainda quer sustentar,
que você ainda está olhando ali e fala, não, eu não quero largar, mas você já sabe que não funciona para você. O que ainda está pesado, que já não faz mais sentido, mas você não abre mão. É como se a gente tivesse, vou fazer um exemplo, como se a gente estivesse carregando uma mochila super pesada, com coisas que já a gente já não precisa mais usar. E o que você ainda está carregando nessa mochila aí, que você já não precisa mais usar, que está pesado, está trazendo peso, está trazendo dificuldade, você ainda não quer abrir mão? Que área da sua vida que você ainda está forçando, fazendo coisas que não são mais verdadeiras para você, mas você precisa continuar nesse mesmo movimento para poder te manter no conforto, no seu relacionamento, no seu trabalho, com seus amigos, em que lugar? E você está querendo consertar a sua vida o tempo todo, ficar ali consertando para que as coisas funcionem bem? Ou você realmente está entrando no movimento da vida, de escutar a vida, de entender o que é bom para você, do que funciona para você? São perguntas muito interessantes para a gente começar a voltar para quem nós verdadeiramente somos. E pensando que esse caos, ele é muito necessário. E quanto mais a gente resiste, mais difícil vai ficando o movimento da vida, porque ele faz parte da vida. E nós não podemos fazer nada para mudar. Parem de brigar com a vida. Tem coisas que faz sentido, tem coisa que não faz. Vamos entrar nesse movimento vida e morte, esse ciclo, parar de ficar sustentando coisas que não tem mais nada a ver na nossa vida. Esse caos, ele parece uma coisa que acontece fora. A princípio, ele começa a ser do lado de fora. A gente começa a olhar para as coisas fora e achar que está tudo fora do lugar, mas ele é um movimento de dentro para fora, porque dentro está incomodando e fora começa a incomodar também. Então esse movimento precisa ser voltado para dentro de você, para começar a entender o que eu estou falando aqui hoje, o que não está funcionando dentro, para que as coisas aos poucos vão se organizando do lado de fora. Então o caos não está fora, o caos está dentro. O movimento é sempre de dentro para fora. O movimento é sempre trazer para dentro o que a gente quer colocar para fora, porque se é nós que estamos incomodados, então está dentro da gente. É um movimento interno nosso. Então não tem como ficar culpando a vida, culpando as pessoas, porque quando a gente fica nesse lugar de culpar, porque meu marido é desse jeito, meu trabalho, onde eu trabalho, o meu chefe, você vai estar perdendo uma grande oportunidade de voltar a olhar para você. Se isso te incomoda, as suas relações, o seu profissional, os seus filhos, é porque tem algo dentro de você que precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado. Então, trazendo esse olhar para o caos, ele nunca é uma coisa ruim, porque os problemas eles se manifestam sim do lado de fora para que a gente comece a fazer esse movimento de volta para dentro da gente e começar a trazer curas e trazer espaço, porque a vida ela é muito generosa, ela vem trazendo isso para a gente para quê? Para que a gente possa viver uma vida mais leve, mais fluida. Isso pode até parecer bem clichê para algumas pessoas que às vezes possam estar passando por muitas situações difíceis, né? Eu vejo todos vocês, porque eu também já passei por muitas situações muito dolorosas e difíceis, mas hoje, já tendo passado por muitas e ainda passando por algumas, eu entendo que isso é só um movimento da vida levando a gente para fora, para o mais, para esse movimento vivo, porque a vida é uma pulsão que vive, de viver. Enquanto a gente está nesse desejo de viver, de movimentar, a gente está vivo. Quando a gente para de querer movimentar, para de querer fazer as coisas, a gente vai entrando num movimento de quê? De parar, de não querer mais. Então, nesse lugar de parar, é onde está o movimento de as coisas acabarem. Mas a gente precisa estar nesse movimento de olhar para a vida, olhar para o mais, entendendo que as coisas vão morrer, outras vão nascer. O que vai embora, deixa aí. O que não funciona mais, deixa aí no seu fluxo de vida. Se fosse um rio, com muita honra, com muita gratidão, e a gente abre para chegar ao que novo que a vida vai trazer para a gente. Porque para as coisas novas chegarem, algumas vão ter que ir, vão ter que morrer. E quando a gente começa a perceber e entrar nesse fluxo, mas como é que eu faço isso? No movimento, gente, que a gente começa a olhar para dentro da gente e sentir. Sentir, perceber o que a gente está sentindo, porque a gente só quer sentir coisa boa, mas não tem bom e ruim. Emoção é só uma energia que vem mostrando, trazendo algumas clarezas. Enquanto a gente não quer sentir as coisas, a gente fica excluindo as coisas que estão acontecendo com a gente. Então, trazer isso para dentro, fazer esse movimento, sentir raiva, sentir tristeza, sentir o desconforto de um processo, sentir a tristeza de um ciclo que precisa fechar e a gente vai ter que despedir dele para começar um novo, que o novo a gente não sabe, né? E é esse movimento que a gente fica entre o velho e o novo, que gera muita ansiedade, porque a gente não sabe, a gente está deixando uma coisa que é confortável, nem que seja, não quer dizer que seja bom, mas é confortável para ir para o novo que a gente também não sabe o que é. Então, esse movimento, ele gera muita angústia na gente, mas também a gente precisa sentir a angústia desse novo que vai chegar, acreditar nesse movimento, fazer as pazes com esse movimento da vida, entendendo que a vida é esse movimento, para que a gente possa ir para o mais. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês entendam que esse caos, ele não é uma coisa para levar você para o menos, é uma coisa para levar você para a vida. Só que a gente fica tanto no certo e no errado, que a gente fica todo momento querendo consertar as coisas, querendo que as coisas, às vezes tem muitas coisas quebradas,
quebrada, né? Quantas pessoas ficam ali segurando o jarro quebrado por anos na vida para não ver as coisas se romperem, para não ter que fazer outro movimento para outro lugar. Eu sei que assuntos muito profundos, muito polêmicos, que gera sim uma certa angústia, mas eu quero dizer para vocês que existe um caminho, que você não está sozinha nesse processo, porque esse processo é um processo de todos nós, seres humanos. Se você está vivendo esse movimento de caos, você é um ser humano, isso te faz sentir viva. Não resista, vamos para o movimento do mais. Se precisar de ajuda, me procura, tô aqui para auxiliar você nesse movimento, trazer você de volta para quem você é, para sua casa, você mesmo, voltar para dentro de você, fazer esse movimento de trazer para dentro o que você quer colocar para fora, para ter uma vida mais leve, mais fluida. Mas não dá para brigar com a vida. E para de brigar com a vida, porque a gente não tem como ganhar essa batalha, porque a vida é muito grande e a gente é muito pequena. A gente precisa entrar nesse fluxo, nesse movimento. E entrar nesse fluxo e nesse movimento da vida é o quê? É a gente entender que as coisas são ciclos, que elas vêm, que elas vão, que o desconforto são importantes, que o caos faz parte do nosso processo, que às vezes as coisas vão ficar mais tranquilas, outras coisas, às vezes elas vão ficar mais caóticas, mas que isso é só a vida acontecendo, nada mais, que a gente acha que é um problema, que o mundo vai acabar, por que isso está acontecendo comigo? Não, gente, isso é só a vida acontecendo. E o que eu faço com isso até aqui? Muitas pessoas acham que estou sozinha, que não consegue fazer sozinha. Não, gente, é só a vida acontecendo, a vida de adulto, porque muitas vezes a gente precisa tomar nossas decisões, nossas atitudes, pedir as ajudas para as pessoas que podem nos auxiliar. Isso é só uma vida de adulto, maduro, que precisa resolver. Não fica chorando, esperando que alguém venha te salvar, te tirar daquela coisa, reclamando, ai, por que isso acontece comigo? Não, isso acontece com todo mundo e a gente precisa fazer nosso movimento para a vida, trabalhar nossa maturidade e de pedir ajuda quando a gente for necessário, de fazer o nosso movimento, começar a fazer as pazes com os movimentos de morte, abrir espaço, pensando que a vida é muito generosa, que ela está aqui para te trazer sempre para o mais. Então fica aqui comigo, toda semana tem vídeo novo no canal. Se você gostou desse tema, compartilha com as amigas. Estamos juntos aqui nesse processo. Entenda que você não precisa passar sozinha por esses processos difíceis da vida, porque sempre tem alguém ali para te auxiliar. Se precisar, só me chamar aqui. Um beijo no coração de todas vocês. Muita gratidão. Namastê.